Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? A paz do Senhor Jesus. Que bom estar falando com vocês. Que bom estar falando com essa amada igreja. Ontem eu falei aqui no culto evangelístico que nós escolhemos o melhor lugar da cidade para se estar, que é a casa de Deus. Realmente, nós escolhemos o melhor lugar, porque aqui sempre tem uma palavra de esperança. Sempre tem uma palavra de vida. Nós precisamos muito, nos dias atuais, de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida. E eu quero ler com vocês, sem perca de tempo, a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, um texto muito conhecido. Você que está nos acompanhando também em casa, pode abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler a partir do versículo 55. Olha que lindo. A gente vai discorrer todo o capítulo 17, um sermão expositivo, mas eu quero ler aqui a partir do versículo 55 por causa do nosso tempo. Diz assim: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois de quem é filho esse jovem? Voltando, pois Davi feriu o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Que cartão de visita, hein? Disse-lhe Saul: de quem é esse filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo, Jessé, o belemita. Amém? Só até aqui. Pai, a tua palavra. Que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida em nossos corações. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Queremos sair daqui melhor do que entramos. Que a tua palavra venha mudar a nossa vida, venha mudar a nossa história. No nome precioso de Jesus, os que crêem, digam amém, assim seja. Pode aplaudir a Jesus, queridos. Glória a Deus. Amados, nós estamos no começo de um ano, temos boas expectativas, porque a nossa expectativa, ela está em Deus, no Senhor, não nos números, não nas estatísticas. A nossa expectativa não está no que a mídia prega ou propaga. A nossa expectativa, ela está no Senhor. Viemos de um ano 2020 muito difícil, muito turbulento. É bem verdade que somos gratos a Deus por tudo que Ele nos livrou, por tudo que Ele nos proporcionou. Apesar dos apesares, estamos aqui. Não é verdade? Apesar de tudo, o Senhor continua sendo Deus e guardando o seu povo, guardando a sua igreja. Estamos aqui, 2021 chegou. Temos sonhos, temos metas, projetos, muitas expectativas, sonhos que foram adiados. E estamos aguardando o desfecho de tudo isso. A mídia, muitos aí falam que 2021 também será um ano muito difícil. Mas nós não iremos deixar se permitir sermos ministrados pelo que estão falando aí fora. Nós seremos ministrados pela palavra de Deus, porque eu e você temos um direcionamento, temos uma palavra, nós sabemos a quem ouvir, amém? Nós sabemos a quem ouvir.
nós não iremos dar ouvido a vozes estranhas, porque nós temos intimidade com o Senhor e sabemos que voz devemos ouvir. Então só nos resta falar de esperança, só nos resta acreditar, pregar esperança, propagar esperança, ser otimista, ser confiante. Porque de pessimista o mundo já está cheio. Então, lendo essa história hoje à tarde, estudando esse texto aqui, de 1 Samuel, capítulo 17, eu vi coisas aqui maravilhosas, e eu quero rapidamente caminhar aqui nesse capítulo 17, para aprender algumas coisas com vocês. Interessante que esse texto, quando eu comecei a ler, eu vi aqui que Deus queria falar muito ao nosso coração, até pelo contexto em que estamos inseridos, pelo contexto em que estamos vivendo. Porque, na verdade, querido, nós estamos enfrentando um gigante. Esse Covid, essa doença, é um gigante. Não respeita a idade, não respeita a posição social, não respeita credo religioso. É um gigante. E todo gigante nos mostra realmente quem somos, se nós somos corajosos ou covardes. Um grande exemplo disso é os espias de Josué. Os espias de Israel, os verdadeiros gigantes, não eram as circunstâncias, mas a visão distorcida que eles tinham de si mesmo. Eles se sentiam diminuídos, eles se sentiam impotentes, eles se sentiam como gafanhoto diante dos filisteus, diante dos gigantes da terra de Canaã. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Se a gente for dar ouvido a essas vozes, sem querer ser um negacionista, não é nada disso. O vírus existe, a doença existe, precisamos tomar todos os cuidados e precauções, mas se ficarmos sendo ministrados por esse medo, por esse pavor, iremos nos sentir como um gafanhoto diante disso. Iremos nos sentir como ninguém. Interessante que pessoas que alcançam, ou que já alcançaram, estão hoje numa posição privilegiada, estão numa posição elevada, todas essas pessoas, elas já derrotaram gigantes. Nenhuma pessoa jamais obteve grandes vitórias, sem que antes, em algum lugar da história, em algum tempo, eles tivessem enfrentado gigantes. Todos passaram por etapas, todos passaram por processos, todos enfrentaram luta, todos tiveram seus percalços, todos tiveram seus problemas para conquistar um lugar de destaque. Gigantes frequentemente são os instrumentos que Deus usa para nos moldar, para alcançarmos maiores altitudes. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus quer nos elevar de patamar, quando Deus quer nos promover, nos levar para um andar superior, Ele nos treina com um gigante. As lutas, nada mais, nada menos, são treinadores para desenvolvermos novas habilidades, para crescermos, para melhorarmos, nos reinventarmos, aperfeiçoar, desenvolver um dom novo, um talento novo. Esses gigantes, essas lutas servem para nos promover. Quem era Davi antes do Golias? Um Zé Ninguém, um entregador de lanche para os irmãos, um pastorzinho de ovelhas, vivia no anonimato. Depois de Golias, ele foi promovido, virou o campeão de Israel, o vencedor do gigante Golias, do campeão dos filisteus. Ou seja, a luta, o gigante tirou ele do anonimato, promoveu ele. Então pegue isso que é profético, que eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus. Você que está aqui presente, você que está em casa nos assistindo, tudo isso que nós estamos vivendo, queridos, Deus está nos preparando para nos promover, para nos elevar, nos colocar em patamares mais altos, em nome de Jesus.
Você crê nisso? Eu creio. E aí eu listei aqui rapidamente alguns gigantes que nós precisamos enfrentar nessa vida. Lista dos gigantes da sua vida. Por exemplo, algumas pessoas que são de difícil relacionamento. Pessoas que são difíceis de lidar. Aquelas famosas pelinha. Mas é importante. São pessoas importantes para nos moldar, para testar nossa paciência, testar nosso temperamento. Alguns hábitos. São alguns gigantes. Precisamos vencer alguns hábitos de repente que está obstruindo o nosso relacionamento com Deus, hábito que está nos puxando para trás, hábito que está interferindo no nosso relacionamento com Deus, ou no nosso relacionamento conjugal. São hábitos, são gigantes, são pecados, aqueles pecadinhos de estimação que de repente você não leva em consideração, mas isso está obstruindo o seu relacionamento com Deus. É um hábito, é um gigante que precisa ser vencido. Algumas circunstâncias. De repente você está num contexto agora que está vivendo uma situação muito difícil. É uma situação terrível. É essa circunstância que você está vivendo, esse dilema, isso é um gigante que precisa ser derrotado. Outro gigante que precisamos vencer, os críticos. Aqueles críticos que nunca construíram nada, que nunca foram a lugar nenhum. São críticos de plantão da internet. Eu, particularmente, não aceito receber crítica de quem não construiu nada na vida. Quando alguém vem me criticar, eu vejo a história de vida da pessoa primeiro. Quem é você? O que você já construiu? O que você já fez? Que legado você já deixou? Não são críticas construtivas. São críticas para nos matar, para nos jogar para baixo, para nos diminuir. São gigantes que precisam ser vencidos. Agora preste atenção, algumas características de um vencedor de gigantes. Primeiro, guarde isso. Vencedores de gigantes não começam como vencedores de gigante. Irmão, ninguém começa daqui de cima. Todo começo vem de baixo. Todo mundo que começa grande tem problema lá na frente, porque não tem raiz. Cortou etapas, cortou processos. Lá na frente ele vai ter problema. Todo mundo que começa uma igreja grande tem problema. Todo mundo que começa uma empresa grande tem problema. Todo mundo que começa grande, seja o que for, terá problema. Todo começo já diz, é de baixo. Começa-se de baixo. Ninguém começa grande. Davi, ele começou de baixo. Primeiro, Davi foi fiel no cumprimento de uma pequena tarefa. Ele cumpriu cabalmente a pequena tarefa que lhe foi confiado. O exército inferior a uma grande tarefa. Muitos líderes, guarda isso, muitos líderes surgem no vácuo dos líderes que fracassaram. Geralmente alguém relevante, alguém influente, alguém importante, de lugar de destaque, que era uma potência, que era uma referência, caiu, fracassou, deixou a desejar em alguma área, aí no vácuo daquele Deus levanta outro. Sempre é assim a história, desde os tempos bíblicos. Segunda coisa que eu aprendo aqui, deixa eu caminhar por causa das horas. Vencedores de gigantes têm os seus olhos na recompensa. Davi viu primeiro o potencial, depois o problema. Ele olhou primeiro a recompensa, depois o problema. O nosso grande mal nos dias de hoje é que a gente olha primeiro o problema. É a doença. É o tamanho do inimigo. As circunstâncias. E esquece dos benefícios. Queridos, tudo na vida tem os pró e os contra. Tem o ônus e o bônus. Você não pode entrar em um desafio, em uma batalha, simplesmente fintando os olhos no problema. Você tem que ver os benefícios disso. Há uma promessa, uma palavra foi liberada sobre a sua vida, amém? E eu vou vencer. Você vai? Nós iremos vencer.
O exército viu primeiro o problema, depois o potencial. O exército viu Golias, Davi viu Deus. Não, Deus é comigo. Assim como Deus foi comigo nas outras pelejas, eu tenho experiências de batalha. Eu enfrentei urso e leão. Se Deus foi comigo diante de urso e leão, por que não vai ser comigo diante desse incircunciso? Você já viveu outras batalhas, meu irmão. Essa não vai te matar, não é o teu fim, não. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Nós iremos sair dessa em nome de Jesus. Isso vai passar. Os olhos que olham são comuns. Os olhos que vê são raros. Terceira coisa que eu aprendo. Vencedores de gigantes não dão ouvido aos críticos destrutivos. Para lidar com os críticos semelhante os de Davi, nós temos que fazer 3 coisas. Primeiro, nós temos que passar pelos Eliabes. Eles estão sobre nós, geralmente os familiares. Quem era Eliabe, irmãos? O irmão mais velho de Davi. Sabia das limitações de Davi. Sabia das dificuldades de Davi. Você está me vendo, me conhecendo aqui no púlpito. Quem sabe se eu presto ou não é minha esposa, meus filhos. Quem sabe, quem pode dar autoridade no que eu estou falando são os meus íntimos, que conhecem a minha vida. Os que sabem da minha história. E geralmente são esses que as críticas às vezes nos destrói. Muitos não sabem, mas estão sofrendo dentro de suas próprias casas, porque sofrem críticas destrutivas, não acreditam no seu potencial, não acreditam no seu chamado. De repente você tem um sonho, um projeto de empreender, de ser alguém bem-sucedido, de vencer na vida, e você leva um balde de água fria de um filho, de um genro, de um cunhado, de esposa, enfim. Precisamos então vencer o quê? Passar por esses Eliabes da vida, esses que estão próximos, que são familiares. A crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Eliabe, ele era o irmão mais velho. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Eliabe achou que Davi era motivado pela presunção. A crítica machuca quando é contínua, sabe aquela goteira, irmãos? Aquela gota d'água todo dia pingando, aquela crítica contínua. Todo dia, você nunca presta para a pessoa, você faz de tudo, você se esforça, você faz de tudo para evoluir, você faz de tudo para melhorar, e a pessoa nunca enxerga mudança, nunca enxerga melhoria. Aquela gota pingando todo dia na sua cabeça, aquela goteira. São os Eliabes da vida que nos machucam. A crítica machuca quando vem de pessoas que conhecem-nos há muito tempo. Eliabe cresceu com Davi, que era seu irmão. Nós temos que passar também pelos Saús, eles são sobre nós posicionalmente. Um crítico, queridos, é aquela pessoa que aponta a imperfeição daquilo que as outras pessoas fazem, enquanto elas mesmas não estão dispostas a fazerem nada. Geralmente os críticos são hipócritas. Exigem de nós, cobram de nós uma medida que nem eles mesmos conseguem exercer. Críticos hipócritas. Um crítico é aquele que polui toda a solução que você encontra. Sabe aquela pessoa que tudo que você opina para melhoramento, para o funcionamento melhor da coisa, ela diz, não, mas isso aí, ela sempre polui a sua sugestão. Toda pessoa que nunca matou um gigante, irá lhe dizer que isso é impossível.
Vá falar de empreendedorismo com uma pessoa que nunca empreendeu. Ela vai debochar de você. Vai falar de abrir um negócio para alguém que nunca abriu, nunca tentou montar um negócio. Vai criticar, porque ela acha impossível. Ela não tem a mesma visão que você. Ela não conhece dos mundos dos negócios como você conhece. Então, para ela, isso é impossível. Quarta coisa. Vencedores e gigantes não se intimidam pelo desafio. Versos 17 ao 32. Os gigantes têm a habilidade de nos intimidar. Quando? Você já observou, irmãos, que eles nos paralisam se a gente fitar os olhos nele? Sabe aquele problema que amanhece o dia, você quando levanta, acorda, se você realmente fintar só nele, não é que você não tem que encarar e partir para cima. Não, você vai encarar, você vai partir para cima, mas você vai partir para cima, vai encarar ele olhando pela ótica de Deus, pela lupa do Evangelho, pela ótica da graça de Deus. Não, eu vou partir para cima de você, com a graça de Deus eu vou dar conta. Amém, gente? Tem gente aqui? Os nossos gigantes nos desafiam. Os nossos gigantes têm uma certa reputação, porque afinal de contas tem um nome, já matou tantos. Os nossos gigantes insistem constantemente em aparecer, geralmente está em publicidade, outdoor, são famosos. Nossos gigantes nos derrotam psicologicamente, porque uma palavra, uma frase de efeito do nosso adversário pode nos paralisar, porque nos intimida. Os que estão do nosso lado estão tomados de pavor. E o que é que estamos vendo hoje? As pessoas tomadas de pavor, gente. O pavor dominou a sociedade. Por isso que você tem que vir na igreja, mantendo todos os cuidados, mas você não pode deixar de congregar, de frequentar, porque é aqui que você vai ouvir uma palavra de encorajamento, é aqui que você vai ouvir uma palavra de Deus, jogando você para cima, porque lá fora você vai ouvir só tragédia, miséria, desgraça, morte, pavor, pânico, e é aqui que tem vida. Os que estão do lado de lá estão tomados de pavor. Tudo que fazemos é reunir e não enfrentar o gigante. Os nossos líderes, muitas vezes, estão com medo do gigante. Porque Davi não ficou intimidado. Ele não seguiu o mesmo nível de Saul. Porque Davi tinha uma paixão em promover a honra de Deus. Era isso que queimava o coração de Davi, era promover a honra de Deus. Porque se ele vencesse aquela peleja, se ele vencesse aquela batalha, consequentemente o nome do Senhor seria glorificado. Porque Davi tinha os seus olhos fintos na recompensa, porque Davi tinha confiança em Deus e sabia quem era na força de Deus, quem ele era na força de Deus. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, quem é você na força de Deus? Você talvez está aí, você é um desperdício, você não sabe o que você pode fazer, você não sabe, você não imagina o que você é capaz de fazer na força de Deus. Você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, você é morada de Deus, habitação do Senhor. O Senhor soprou nas suas narinas, você não tem noção do potencial que tem dentro de você. Concluindo, vencedores e gigantes são construídos pelo sucesso do passado. Nós precisamos de vitória não para celebrar, mas para nos elevar, segundo John Maxwell. Davi venceu um leão e um urso, ele era experimentado. Nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Aleluia. Não adianta querer levar na força do nosso braço, meu irmão.
Não adianta levar no nosso conhecimento, querer levar no nosso network. Tem que estar diante de Deus, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de renúncia. Você não vence na força do seu braço. Destruidores e vencedores de gigantes não tentam ser alguém que eles não são. Eles não lutam uma luta que não é deles. Eles lutam com as armas do Senhor. E eu concluo dizendo: Davi vence o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Não luta estribado em sua própria força. Verso 45 do capítulo 17. Davi, depois da vitória, dá toda glória a Deus. Davi declara que Deus é quem dá vitória, tudo vem dele, é para ele, devem ser dedicado a ele toda honra e toda glória. Quando chegar o tempo de honra, de exaltação de Deus na sua vida, pega todo esse seu sucesso e apresenta e atribui ele ao Senhor. Diga: é para ti, Jesus, foi por ti, foi pela tua graça, foi pela tua bondade, foi pela tua misericórdia que eu cheguei aqui. Foi pelo teu favor, foi pela tua bondade. Eu de mim mesmo não teria condições. Eu de mim mesmo não teria essas chances todas. Eu de mim mesmo não seria capaz de empreender, de fazer esse negócio crescer, essa empresa crescer, gerar esse tanto de emprego, gerar fontes de renda. Não, foi graça, foi favor, foi bondade de Deus, foi misericórdia do Senhor que me alcançou. Eu quero ministrar sobre a sua vida, pastor. Eu quero ser um vencedor. Pastor, eu quero vencer como Davi. Você precisa do principal que Davi tinha, o temor do Senhor.